Alô, amigos do História Santos Podcast. Vamos levantar uma polêmica aqui que foi levantada na entrevista coletiva, foi levantada no pós-jogo com relação ao Marcos Leonardo. Não estou falando do gol que seria do Puskás, que foi mal anulado, já falei isso lá no canal principal. Não estou falando do gol que ele marcou. A gente está falando de Marcos Leonardo na seleção brasileira principal. Tá? O Marcos Leonardo disse que tem o sonho. O Marcos Leonardo é um cara que vem de seleção brasileira, que defende seleção brasileira desde as categorias de base, 17, 20, pré-olímpica, né? Só que ele está num time que luta contra o rebaixamento. Eu acho que isso pesa bastante. O futebol dele é para a seleção brasileira, pelo que a gente vê lá, mas é fácil, né? Mas eu quero abrir esse debate com você, porque o importante é você comentar aqui embaixo. Porque tem gente que gosta do Marcos Leonardo, tem gente que não gosta do Marcos Leonardo. Gostando ou não gostando, o cara é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e está sempre metendo gol e ajudando o Santos. Minha opinião, eu gosto do Marcos Leonardo. Eu admiro o futebol dele. Não é à toa que a Europa está de olho nele. Inclusive o Marcelo Fernandes falou sobre o Marcos Leonardo na seleção brasileira e a gente vai ouvir isso aqui no História Santos Podcast. Já te pediu like? Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Que é um conteúdo até que polêmico para gerar debate, né, engajamento, e eu acho que isso é importante para a gente bater um papo. Tá? Primeiro eu quero que você analise com atenção a declaração do Marcelo Fernandes sobre Marcos Leonardo na seleção brasileira. E ele deixa escapar um negocinho aí. Tá? Não contem com Marcos Leonardo em 2024. Olha aí. Ele já é convocado em todas as seleções que ele teve oportunidade de ser, né? 17, 20, todas, né? E é um dos centroavantes que o Brasil tem de muita qualidade. Eu, com certeza, o Marcos Leonardo é um cara a ser pensado sim para a seleção brasileira. Moleque novo, moleque com ímpeto físico, uma finalização maravilhosa. O gol que ele fez, o gol anulado que deram do menino, é uma coisa absurda, né? Ele está com o celular lá mostrando para todo mundo a linha, né? Tá desesperado lá dentro. Mas ele, cara, é um moleque dedicado. O moleque passou um processo difícil aqui a respeito de ser vendido. Ele viu o David Washington saindo. Foi difícil para ele assimilar esse golpe, mas ele é um cara que colocou na cabeça em ajudar o clube e voltou a treinar demais, a se dedicar, e tá aí o que ele está fazendo, não é para qualquer um, não. Com certeza é um seríssimo candidato a jogar de centroavante no Brasil, porque é um grande jogador, com certeza depois desse ano vai embora, vai para uma Europa, não tenho dúvida disso, e é um cara assim a se pensar na seleção brasileira. Na minha opinião, o Santos se salvando da primeira divisão, e eu acredito que vá se salvar, a duras penas, mas vá se salvar, tá? Precisa de uma entrega grande de todos que estão ali, mas vai se salvar. Essa é a minha opinião, a sua vai estar aqui no comentário. É difícil o Diniz convocar para a seleção brasileira um atacante que hoje luta para não cair, né? Um time que luta para não cair. Você viu ele convocando jogadores da parte de baixo da tabela? Não. Ah, mas o Marcos Leonardo, você não fala que tem talento? Tem talento. O Marcos Leonardo, o dia que chegar na seleção principal, não sai mais. Eu estou dizendo isso para vocês. O José Mourinho já disse isso para ele. Tantos e tantos treinadores já disseram. O Marcos Leonardo, dentro da área, é craque. Você concordando ou não, essa é a minha opinião, a sua eu respeito. Mas a minha opinião é que é craque. Mas até chegar à seleção brasileira, que é o sonho dele, cara, ele só vai ter oportunidade a partir de 2024. Essa é a minha opinião. Tá? E por que em 2024? Porque o Marcelo Fernandes deixou escapar, ele vai embora para a Europa. E na Europa, sabe que os caras gostam de convocar nego da Europa. Na Europa ele, se dando bem, vai começar a ser convocado. Sem comparar, mas o Rodrigo demorou a ser convocado para chegar na Europa, até ganhar a posição no Real Madrid, tal, e pum. Agora é a convocação frequente na seleção brasileira. Joga até de 10, tipo, vindo por trás com o Diniz. O Marcos Leonardo é o cara finalizador. Me fala um cara finalizador hoje convocado pelo Diniz na seleção brasileira. Não tem. O Marcos Leonardo seria esse cara. Não é o Pedro do Flamengo. Não é. É um Marcos Leonardo. Pô, se num time que começou a criar agora, o cara já tem trocentos gols com 20 anos de idade. Imagine numa seleção brasileira principal que teoricamente tem que ter os melhores.
ele vai encher e fazer gol, como ele fez na seleção sub-20. Ele teve 5 gols em 4 jogos. Foi o artilheiro da competição. Então, só que ele é um cara que só vai ter essa oportunidade, ele tem que continuar batalhando, metendo gol, ajudando o Santos, que ele é importante, né? Se for para a Europa. Essa é a realidade. Você entende o porquê jogadores como o Marcos Leonardo, como o Ângelo, como o David Washington preferem, de repente, ajudam aqui, mas querem sair? Porque é de lá que eles vão ter as oportunidades. Porque o mundo todo, inclusive a nossa seleção, se volta para lá. E foi com jogadores da Europa que tivemos muitas decepções, né? Foi com os jogadores da Europa que tivemos algumas alegrias. Mas tem que se olhar um pouquinho mais para o futebol brasileiro. Sim, ele merece uma convocação, uma chance na seleção brasileira. Não sei se vai ser colocado para jogar. Que ali tem aquela, né? Mas ele vai ganhar essa oportunidade quando for para a Europa. Essa é a minha opinião. E o Marcelo Fernandes disse aí. Ele acabou de dizer isso aí. Na coletiva pós-jogo. Ah, é um menino bom, tal, não sei o que lá, merece sim, tem talento, sempre foi convocado, tal, não sei o que lá. Tá indo para a Europa. Assinaram, né? Tem que ter uma maneira de dar uma segurada no Marcos Leonardo para 2024. Tem que ter um plano de ação. É assim, não dá para você chegar em 2024 sem Copa do Brasil, hoje com a incerteza da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tendo só, por exemplo, se ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tendo só Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, não tendo competição internacional, não tendo nada. Aí o Marcos Leonardo não vai querer ficar. Aí é ruim para ele. Vai disputar o Paulista e o Brasileiro. Quem que vai observar ele? Né? Que chances ele vai ter de chegar na seleção? Mas se o Santos chegar campeão, bater campeão, estiver arrebentando, que Copa do Brasil já não tem. Torneio internacional eu acredito que seja difícil. Tá? Muito difícil. Acho que o Santos para naquela zona morta lá. Se salva, mas fica na zona morta. Que não tem nem Sul-Americana, não cai nem Sul-Americana. O que é prejudicial para o Marcos Leonardo. Por isso, colocaram um adicional no contrato dele de que ele vai ser vendido. É uma perda muito grande para o Santos para o ano que vem, porque não vai ter reposição de peça. Porque 2 jogadores principais dessa posição, o David Washington já foi, e o Marcos Leonardo, que vai, a gente fica carente. O Marcelo disse aí, ficou chateado, venderam o David Washington porque ele estava na frente, tinha sido prometido para ele. Você vê um monte de cagada que estão tentando corrigir. Aí motivaram o moleque, obviamente que ele deve ter recebido um reajuste, porque recusar uma proposta estava no contrato que ele teria um reajuste salarial, e adicionaram no contrato de que na próxima temporada ele faz as malas e vai embora. Isso porque tem contrato até 2026 e multa de 30 milhões de euros. Agora tem que ver o teor desse contrato, o adicional desse contrato, porque tem um valor mínimo para se vender ou não, ou vai se vender, né? Então a discussão Marcos Leonardo na seleção brasileira ou não, que eu abri aqui, ela tem muito a ver com a saída dele para a Europa. Não é para a gente ficar pensando nisso agora. E ele está ajudando a gente. Mas vamos projetar como a gente projeta Corinthians, Flamengo, o restante, os 9 jogos restantes. Faz contas. A gente faz. Marcelo pode dizer que não faz, mas a gente faz. Projeta para ver onde a gente vai ficar, onde não vai ficar. A gente tem que projetar também o que vai sobrar para a gente ano que vem. Inclusive, o próximo conteúdo aqui eu vou falar de um assunto polêmico, tá? Morelos. Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu.